Olha, talvez as piores questões que existam, talvez, na vida, ou principalmente numa mediocridade profissional, é você ficar respondendo, né, depois as críticas de jornalistas, enfim, tudo isso tá acontecendo, inclusive, naquele terreno baldio que virou a novela O Zorra Total e o Vale Tudo, né? Porque aquilo lá virou um terreno baldio, sabe? Virou uma coisa, virou um lixão realmente em rede nacional. Porque a própria Manuela Dias, ela foi responder a uma crítica do próprio Maurício Sticer, que disse que, como todo mundo, indignado, sabe, com a história, indignado, inclusive o público indignado com a própria novela, que eu costumo chamar de Zorra Total, misturado com Vai Que Cola, enfim, que virou um grande humorístico, porque não tem mais como a gente reconhecer, inclusive, os personagens ou até mesmo o que ela quis fazer com a própria novela, né? E ali, e nessa questão toda, eu tô de mão atada, inclusive, com o próprio Maurício Sticer, justamente falando sobre e criticando a novela. E, Manuela, não é absolutamente nada sobre você, é sobre o que você fez com a obra. Porque num ano onde a Globo completa 60 anos, aonde você desconfigura completamente todos os personagens, né? E não é nem pelo fato da Maria de Fátima ser uma mulher preta, não é nenhuma questão. Você não sei o que aconteceu, você não soube escalar esses atores, essas atrizes, não sei se foi o teu crivo, por onde você passeou. Eu só sei que a novela, volto a frisar, está um terreno baldio, um lixo. O que foi aquela cena patética de ontem, no final da novela, a Odete Roitman desmaiando depois que ela quebra o pau, inclusive com o próprio filho, ali ela começa a cair, enfim, e desmaia. Olha, eu só vou dizer um negócio, na década de 80, a Odete Roitman ia fazer todo mundo desmaiar, menos ela, e ela ia sair debochando, inclusive, porque é isso que nós queremos, a gente não quer ver a Odete Roitman desmaiando, sabe? Ai, um desmaio também, um desmaio frouxo, um desmaio completamente fora de padrão, fora de questão, muito chato. E é isso também, sabe? Quando a Manuela Dias vai lá e ela tenta citar o primor da novela, a novela só tá na tua cabeça, Manuela, a novela não tá pro público. Não está pro público. A novela não é Vale Tudo. A gente pode colocar qualquer outro nome na novela, qualquer nome que vocês quiserem colocar e batizar a novela vai ser. Porque ela não tem enredo, ela não tem uma... A única coisa que valeu a pena ontem foi a neca de D, que entendedores entenderão. Do próprio Caio Castro na cena quando ele... Do Cauã Raymond, quando ele debruça, inclusive na espreguiçadeira que ele tá com a Bela Campos ali na praia, aquela coisa veio assim, tipo a neca de dérrima subindo assim, que, sabe, escalando montanhas, e aquilo lá realmente você pode deixar, tá, Manuela? Porque o restante você pode inclusive tirar do ar. O que você batizar, quem quiser batizar a novela com qualquer outro nome, fique à vontade, porque o que tá acontecendo com Vale Tudo, aonde eu não reconheço absolutamente nenhum dos profissionais que ali estão, e principalmente os atores, né? E os personagens também. Para vocês entenderem por que a nossa cancela tá rolando em cima da própria Manuela Dias, eu vou ler para vocês. Olha, a autora de Vale Tudo rebate após críticas de jornalista da Globo. Manuela Dias, autora responsável, olha, jornalistas da própria Rede Globo, tá? Manuela Dias, autora responsável pelo remake de Vale Tudo, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que a novela das 21 horas tem recebido nos últimos dias. Não, nos últimos dias não. Então você acordou só agora, entendeu? Aonde você tava com esse delay todo, porque a novela vem sendo criticada desde quando estreou, tá? Nos stories do seu perfil no Instagram, a escritora fez um desabafo e comentou a repercussão negativa em torno da trama.
Ela compartilhou um texto do colunista Maurício Sticer, que refletiu sobre o que chamou de agressividade desproporcional nas reclamações direcionadas ao folhetim. Não acho que o Maurício errou em absolutamente nada. O desabafo de Manuela Dias. A autora repostou a publicação do jornalista e desabafou: realmente a violência não está normal. Ah, vai te catar! Olha, nem tem mais a ver com produto, até porque as críticas chegam antes. Ser criticada faz parte do jogo, mas sofrer violência e ser esculachado não. Por isso que a novela tá um saco. Manuela Dias também alfinetou os críticos mais incisivos. Que bom que existam críticos que estão a fim de pensar e refletir, e não só a fim de lacrar e agredir as pessoas sem um mínimo de educação ou respeito. A crítica do colunista do jornal O Globo, que foi do Maurício Sticer, mais cedo a novela virou assunto nas redes sociais após a colunista Ana Luísa Santiago do jornal O Globo dar nota 0 à atuação de Bela Campos como Maria de Fátima, e segundo ela, o desempenho da atriz teve muitas oscilações e resultou em uma interpretação inconsciente. Os rumos da personagem na nova leitura de Manuela Dias também foram alvos de críticas do colunista. 0 para o desempenho de Bela Campos, essa foi a colunista do O Globo, tá? Como Maria de Fátima, em Vale Tudo, cheia de oscilações, e o resultado fica inconsistente. O papel central exige mais outro ponto, é que a personagem virou periguete do remake. Eu nunca pensei que eu fosse concordar com você, viu, Ana Luísa? E a Ana Luísa deu nota 0 pro desempenho. E tá certa, porque ela virou isso, ela virou a piriguete da atração. Ela virou a piriguete da trama, sabe? De muda a piriguete, ponto. E sem dizer que como Maria de Fátima, ela é horrível. Vai mais uma pra sua conta, Manuela. Nossa cancela, inclusive, também. Porque é isso, e volto a frisar, não é absolutamente nada contra você. É contra o que você fez com a obra, com uma ficção. É o que você fez com o roteiro. É o que você fez, inclusive, tripudiando, porque eu acho que isso é tripudiar, em cima de uma obra que teve tanto sucesso e todo mundo esperando ali as suas casas e ligando os seus televisores, esperando que ia assistir uma coisa muito legal. E na verdade o que a gente vê é um show de horror. Na verdade o que a gente vê é você mesmo tripudiando em cima da própria atração. Se eu fosse o Roberto Marinho, se eu fosse o Paulo Marinho, o Roberto Marinho, seja lá quem for dos Marinhos, eu ia te dar um gelo, porque o que você tá fazendo realmente é um horror, Você conseguiu jogar a novela num terreno baldio, e volto a frisar, é isso que você fez, e eu acho que você não tem, por mais que você seja querendo empatia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nós gostaríamos de ver Vale Tudo raiz. Tá? Vale Tudo sendo falada do jeito que tinha que falar mesmo, a Odete Roitman sendo racista, a Odete Roitman sendo a vilã que ela foi, a Heleninha caindo bêbada, gritando que era a filha da Odete Roitman. Era isso que nós gostaríamos de assistir, e não simplesmente isso que você tá entregando, porque o que você tá entregando tá feio, tá ruim, tá muito chato de ser assistido, e ponto final. E também aquela cena dos dois, dela com o cara, e ele querendo, olha, foi uma cena patética, e ela depois levanta e desmaia. Eu vou desmaiar. Ela avisa que ela vai desmaiar, né? Eu vou desmaiar. Sabe, qualquer um iria desmaiar na mão de Odete Roitman, menos ela. Ela ia sair rindo e debochando, gente. Porque faz parte da essência, inclusive, do próprio vilão. Sabe, o vilão olha e fala assim, olha, pra mim pouco importa, entendeu? Então, e ali você tenta contextualizar a própria caricatura que você montou, inclusive, da Odete Roitman, porque a única coisa que você colocou ali de muito igual na Odete Roitman foi o cabelo da Débora Bloch. Só foi isso. Colocou muito laque, muita coisa. Tá parecendo a Cassandra do Sai de Baixo.
né? Então ali você fez questão realmente de fazer com que a Débora Bloch virasse uma caricatura, inclusive, da própria Odete Roitman em Vale Tudo. Foi isso que você fez, foi isso que você fez, e você tem que assumir, inclusive, que você tentou e que não deu certo. Agora, talvez dê tempo de consertar ainda se você seguir a regra do jogo, é não mexer mais no texto da própria novela, que teve o livro dela lançado, inclusive, na época. A novela fez tanto sucesso, pessoal, que a novela Vale Tudo, ela teve o livro da novela com as sinopses, com o texto dos atores, com tudo que aconteceu, e que, se eu não me engano, na época, quem dirigiu foi o Denis Carvalho. Eu acho que foi o Denis Carvalho, na época, que dá um Google pra mim, que foi quem dirigiu a novela Vale Tudo na época. E me parece que também foi ele que escreveu também o próprio livro, utilizando das sinopses, do roteiro, enfim. Eu acho que foi o Denis Carvalho. Ele fazia parte, talvez ele pudesse fazer parte, era o Denis Carvalho, que era o diretor na época, que cuidava inclusive do próprio núcleo. Então, ou seja, a direção péssima, roteiro horrível, texto ruim. Os personagens estão cada vez mais caricatos. Só isso que valeu. A única coisa que valeu a pena foi a neca de dedo do Cauã Raymond. Eu volto a falar. E entendedores entenderão que quando eu falo uma neca de dedo, tá? Então é isso que eu tenho pra dizer, é isso que eu tenho pra me posicionar, e é dessa forma que eu acho que você tem que aprender, inclusive. Não adianta você fazer a mimada e falar assim, porque como onde já se viu, não cabe aqui, tá? Não cabe, Manuela. O que cabe era você entregar a audiência, e você só foi pras redes sociais porque você viu que agora o negócio tá pesando pra cima de você, e que você vai ter que resolver essa bucha do jeito que você possa, ou que você acha que tem que ser resolvida. Porque, na verdade, assim, não tem mais condições da gente assistir. Não tem condições da gente assistir Vale Tudo. Não tem, não, mas não tem mesmo, porque a novela tá arrastada, a novela tá chata, capenga. E o mais interessante é que vocês utilizam, inclusive, da imagem da própria Gal Costa na abertura, que foi a que fez o maior sucesso com a trilha sonora da época. Então, ou seja, desculpa, vocês estão muito tontos. Parece que desaprenderam fazer televisão e novela. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga. E depois vem a imagem da própria Gal Costa cantando. E no revival da década de 80. Então, se vocês fizeram isso, olha como é inconsistente e incoerente. Sabe? Não conversa uma coisa com a outra, porque quando você vê a imagem da Gal entrando na sua tela, você acha assim, é o próprio novelão. E na verdade não é, na verdade é um pastelão. É um pastelão. Parece que tá sendo gravado lá na Vila do Chaves. Me desculpa, tá muito ruim, tá péssimo, tá horrível. E Manuela, se eu fosse você, se eu fosse a Globo, eu te colocaria na geladeira pelo menos ali uns 2 anos, até você esfriar sua cabeça e entender que obra de ficção não pode ser mexida, tá? Porque, volto a frisar, quando a gente coloca, essa obra é uma obra de ficção no final, blá, e qualquer semelhança com a vida real, me desculpem, tal, você já tá explicando pro público que aquilo lá é uma obra de ficção. Então você não precisa mais ficar redundante com aquilo e querendo mudar completamente o texto. Falei demais já, falei muito, então vamos abrir aqui para que vocês possam já entrar também com as pedras de vocês.